Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje, vamos falar de equação fracionária com uma incógnita. Então, de início, vamos saber o que é uma equação fracionária. Então, observe o seguinte, que uma equação é fracionária quando tem pelo menos uma incógnita no denominador. Essa incógnita sempre fora de radical. Então, observe os dois exemplos que temos aqui de equação fracionária. Observe o primeiro, que eu tenho 2 sobre x mais 4 igual a 3x. E observe o segundo exemplo que temos. 2x mais 6 sobre x igual a 3 sobre x mais 4. Então, observe que aqui eu tenho dois exemplos aqui, de equação fracionária. Aqui os dois exemplos com uma incógnita, aqui que é x aqui no primeiro e aqui também no segundo que é x. E observe que ela vai ser uma equação fracionária, por quê? Porque temos incógnita no denominador. E essa incógnita, ela sempre está fora, nos dois exemplos aqui, ela está fora de radical. Então, observe o seguinte, que partiremos agora para a resolução de uma equação fracionária. Então, observe o seguinte, que resolvemos as equações fracionárias de forma similar à maneira de como resolvemos as outras equações. Devemos, contudo, excluir do conjunto solução da equação fracionária os valores da incógnita que anulam o denominador de cada um dos termos da equação. Então, isso aqui é muito importante, porque quando formos determinar o conjunto solução de uma equação fracionária, devemos excluir desse conjunto solução os valores que anulam o denominador de cada um dos termos da equação. Então, isso aqui é muito importante, certo? Então, partiremos agora para os exemplos aqui. O primeiro exemplo que temos é o seguinte, determine o número real x que seja solução da equação. Observe a equação que temos aqui, 2x sobre x menos 3 igual a 3 sobre x mais 2. Então, observe que essa aqui é uma equação fracionária com uma incógnita, que é exatamente o x. Então, observe o seguinte, que para resolver esse tipo de equação, vamos observar primeiramente os seus denominadores. Então, observe o seguinte, que a equação que temos aqui é essa. 2x sobre x menos 3 igual a 3 sobre x mais 2. Observe o seguinte, que esse 2 aqui, podemos escrever na forma de fração, dividindo ele por 1. Agora, observe o seguinte, os denominadores, são diferentes. Se os denominadores são diferentes, o primeiro passo da gente é deixar todo mundo com o mesmo denominador. Então, para isso, vamos calcular aqui o mínimo múltiplo comum. De quem? Dos denominadores, que temos aqui, x menos 3, x e 1. Então, vamos calcular aqui o mínimo múltiplo comum, de x menos 3, x e 1 aqui. Só organizar esse 1 novamente. Então, observe o seguinte, vamos observar logo, x menos 3, x e 1. Observe o seguinte, x menos 3 aqui, lembrando que o objetivo da gente é sempre deixar 1, 1 e 1. Aqui, já é 1. Então, aqui, temos que deixar 1 aqui. Agora, observe o seguinte, que x menos 3 aqui, podemos dividir por x menos 3. Observe que x menos 3 dividido por x menos 3 é igual a 1. Agora, observe que x não dá para dividir por x menos 3, então, repete. E o 1 aqui, repete. Então, observe que já estamos quase no nosso objetivo. Só falta agora, mexer com esse x aqui. Observe o seguinte, x, dá para dividir por x. Então, observe que 1 aqui repetiu. X dividido por x é 1. E observe que 1 aqui, repetiu. Então, ficamos, quem vai ser o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum de x menos 3, x e 1.
vai ser exatamente, ó, a multiplicação dessa coluna aqui, ó, dos divisores. Então, vai ser, isso aqui vai ser igual a x que multiplica x menos 3. Professor, eu poderia deixar x menos 3 que multiplica x? Poderia também, mas aqui, ó, vamos deixar, ó, dessa forma aqui, certo? Vamos deixar ele aqui, ó, x que multiplica x menos 3. Professor, mas eu podia multiplicar x vezes x e x aqui vezes menos 3? Poderia também, mas vamos, aqui no nosso exemplo, vamos deixar ele dessa forma. Então, o que importa para a gente é saber que o mínimo múltiplo comum aqui entre x menos 3, x e 1 é exatamente, ó, esse produto aqui, ó, x que multiplica x menos 3. Ou x menos 3 que multiplica x. Agora, observe o seguinte, que esse mínimo múltiplo comum que encontramos significa o seguinte, significa que vamos encontrar agora, ó, frações aqui, ó, equivalentes a cada uma dessas aqui, ó, a essa primeira, a essa segunda e a essa terceira, com esse denominador aqui, que é x que multiplica x menos 3. Então, observe o seguinte, que essa primeira aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, para deixar ela com esse denominador aqui, ó, x que multiplica x menos 3, observe que o denominador aqui, ó, já é x menos 3. Então, basta a gente multiplicar aqui por x. Então, vamos multiplicar aqui o denominador por x e vamos multiplicar o numerador também por x. Então, observe que vamos multiplicar aqui, ó, por x. Vou colocar aqui o pontinho, ó, indicando a multiplicação. Então, vamos multiplicar aqui por x e vamos multiplicar aqui também por x. Então, observe que vamos ficar com 2 que multiplica x, então vai ficar 2x elevado ao quadrado, ou elevado à segunda potência. E observe que x menos 3 que multiplica x vai ficar igual a x que multiplica x menos 3. Então, observe que aqui, ó, encontramos uma fração equivalente a 2x sobre x menos 3 com denominador x que multiplica x menos 3. Ou seja, essa fração aqui, ó, 2x elevado ao quadrado ou elevado à segunda potência sobre x que multiplica x menos 3, ela é equivalente a essa fração aqui, ó, que é 2x sobre x menos 3. Só que aqui ela possui agora o denominador x que multiplica x menos 3. Então, observe que agora, ó, vamos continuar o processo. O processo agora ele vai continuar. Ó. Observe o seguinte, que a segunda que eu tenho aqui, ó, 3 sobre x, vamos deixar ela com o denominador x que multiplica x menos 3. Agora, observe o seguinte, que aqui, ó, temos que o denominador aqui, ó, é x. Então, se queremos com o denominador x que multiplica x menos 3, observe que basta a gente multiplicar o numerador e o denominador por quem? Por x menos 3. Por quê? Porque aqui, ó, já tem x. Quando multiplicar aqui por x menos 3, vai ficar exatamente x que multiplica x menos 3. Se multiplicamos o denominador por x menos 3, vamos multiplicar também o numerador. Então, observe, vamos multiplicar, ó, vamos colocar aqui o pontinho indicando a multiplicação. E multiplica, ó, x menos 3 aqui, certo? E aqui, ó, também, ó, que multiplica x menos 3. Ficou bem pequenininho aqui, mas dá para ver, ó, é x menos 3. Então, observe o seguinte, x que multiplica x menos 3 vai ficar, ó, dessa forma aqui, ó, x que multiplica x menos 3. E observe o seguinte que temos aqui, ó, observe que aqui, ó, vamos fazer da seguinte forma, ó. Aqui temos, ó, 3 que multiplica x menos 3. Então fica, ó, 3 que multiplica x menos 3. Logo, o que concluímos aqui? Que uma fração equivalente a 3 sobre x, com denominador x que multiplica x menos 3, vai ser essa aqui, ó, 3 que multiplica x menos 3 sobre x que multiplica x menos 3. Agora observe que a última fração que temos aqui é 2 sobre 1. Queremos deixar ela com denominador x que multiplica x menos 3. Então, vamos fazer o seguinte, ó, como é 1 aqui, então vamos multiplicar aqui esse denominador por x, ó, vamos colocar o pontinho aqui indicando a multiplicação, ó, vamos multiplicar por x que multiplica x menos 3. Se multiplicamos o denominador por x que multiplica x menos 3, vamos multiplicar também o numerador aqui, que é o 2. Então, vamos colocar aqui o pontinho indicando a multiplicação, ó, vezes, aqui, ó, x que multiplica x menos 3. Então, observe que ficamos, ó, com 2x aqui, que multiplica x menos 3. Observa, 2x que multiplica x menos 3, sobre, aqui, ó, 1 vezes x que multiplica x menos 3, é exatamente x que multiplica x menos 3.
Então, observe que encontramos aqui uma fração equivalente a 2 sobre 1 com um denominador x que multiplica x menos 3. Agora, observe o seguinte, que o primeiro passo foi feito. Deixamos todo mundo com o mesmo denominador. Agora, vamos fazer algumas multiplicações que temos aqui. Observe que 2x vezes x deu 2x ao quadrado. Mas observe que aqui temos 3 que multiplica x menos 3. Então, observe que aqui podemos utilizar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, vamos multiplicar 3 aqui vezes x e 3 vezes menos 3. A mesma forma aqui, observe que 2x que multiplica x menos 3, vamos multiplicar 2x vezes x e 2x vezes menos 3. Agora, observe o seguinte, que 2x ao quadrado sobre x que multiplica x menos 3, repetimos. Então, só fizemos repetir aqui. Agora, observe que 3 que multiplica x vai dar igual a 3x. E observe que 3 que multiplica menos 3 vai dar igual a menos 9. E observe que repetimos o denominador, que é x que multiplica x menos 3. Aí, mais, observe que agora temos o seguinte, 2x que multiplica x é 2x ao quadrado. Aí, observe que mais com menos é menos. 2x que multiplica 3 vai dar 6x. Como um é positivo e outro é negativo, então esse 6x ele é negativo. Agora, observe o seguinte, ficamos aqui com a fração, então multiplicamos, 2x que multiplica x deu 2x ao quadrado, menos, aqui 2x que multiplica menos 3, então deu menos 6x. E o denominador repetimos, que é x que multiplica x menos 3. Agora, observe o seguinte, que, vamos repetir mais uma vez aqui, 2x ao quadrado sobre x que multiplica x menos 3. E observe aqui, que o denominador é igual, então vamos juntar aqui, os numeradores. Observe, vamos ficar aqui, 3x menos 9 mais 2x ao quadrado menos 6x. Agora, observe o seguinte, que os denominadores são iguais, então podemos cancelar. Vai ficar só os numeradores. Quem são os numeradores aqui? Que eu tenho é 2x ao quadrado igual a 3x menos 9 mais 2x ao quadrado menos 6x. Agora, observe o seguinte, todo mundo aqui que está nesse segundo membro aqui, vamos colocar para o primeiro membro. Se vamos mudar de membro, então vai mudar também o sinal. Então, observe o seguinte, 2x ao quadrado continuou no primeiro membro, está aqui. 3x está positivo no segundo membro, vem para o primeiro membro, negativo. 9 aqui está negativo no segundo membro, vem para o primeiro membro, positivo. Observe que 2x ao quadrado aqui está positivo no segundo membro, vem para o primeiro membro, negativo. E observe que 6x aqui está negativo no segundo membro, vem para o primeiro membro, positivo. Isso tudo aqui vai ser igual a 0. Então, observe o seguinte, que agora vamos juntar aqui quem é termo semelhante. Observe que ficamos com 2x ao quadrado menos 3x mais 9 menos 2x ao quadrado mais 6x igual a 0. Observe que 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado cancela, então fica 0. Agora, observe o seguinte, quem tem x aqui? Tem aqui e aqui. Observe que 6x menos 3x dá igual a 3x. Aí mais 9, só tem esse aqui, então repete, então vai ficar 3x mais 9 igual a 0. Observe que aqui temos uma equação do primeiro grau na incógnita x, então vamos descobrir aqui o valor de x. Observe que 3x vai ser igual, esse 9 aqui está positivo no primeiro membro, vamos colocar aí para o segundo membro. Então se ele está positivo aqui, vai ficar no segundo membro negativo. Então ficamos com 3x igual a menos 9. E observe que esse 3 aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Então, quem vai ser o valor de x? X vai ser igual a menos 9 sobre 3. Então, x vai ser igual a menos 9 sobre 3 é 3. Então, x aqui vai ser igual a menos 3. Então, prosseguindo, como menos 3, que foi o valor que encontramos para x anteriormente, x igual a menos 3, não anula o denominador da equação que temos, da nossa equação fracionária. Ele é raiz ou solução da nossa equação. Então, observe o seguinte, encontramos a solução que foi x igual a menos 3. Então, encontramos x igual a menos 3, agora vamos observar se esse valor, menos 3, não anula algum denominador da equação. Então, observe o seguinte, que aqui a equação que temos é essa aqui, 2x sobre x menos 3 igual a 3 sobre x mais 2. Então, observe que substituindo o valor aqui de x no denominador por menos 3, ficamos aqui com menos 3 menos 3.
Então, dá menos 6. E aqui, ó, dá menos 3. Então, observe que menos 3 não anula nenhum dos dois denominadores aqui. Se não anula nenhum dos dois denominadores, logo, o valor procurado é o número real menos 3. Por quê? Encontramos que x é igual a menos 3. Se x é igual a menos 3, que é a solução aqui que temos, não anula nenhum dos denominadores aqui da minha equação fracionária, então podemos concluir que a solução aqui, ou a raiz dessa equação aqui, é o número real menos 3. Ok? Então, prosseguindo, vamos pensar o seguinte. Ó. Encontre, agora, no segundo exemplo, ó, encontre a solução da equação 1 mais x sobre 1 menos x igual a 3 mais x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado. Observe que, mais uma vez aqui, ó, temos uma equação fracionária. Observe que a incógnita aqui é x. Então, observe o seguinte, que essa equação aqui, vamos observar primeiramente o seguinte nela, os denominadores. Observe o seguinte, que na equação que temos, na nossa equação fracionária que temos aqui, ó, 1 mais x sobre 1 menos x igual a 3 mais x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado, observe que os denominadores são diferentes. Se os denominadores são diferentes, então vamos calcular aqui o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum desses denominadores, para encontrarmos aqui um denominador comum. Então, observe o seguinte, que vamos calcular o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum de 1 menos x e 1 menos x ao quadrado. Então, observe o seguinte, de início, vamos só observar uma coisa. Ó. 1 menos x ao quadrado, vamos até separar ele aqui, ó. Ele é igual a 1 mais x que multiplica 1 menos x. Então, observe o seguinte, 1 menos x ao quadrado pode ser escrito dessa forma aqui, ó. 1 mais x que multiplica 1 menos x. Observe quando fizermos a multiplicação, esse produto aqui vai gerar aqui, ó, 1 menos x ao quadrado. Então, no lugar de escrever aqui 1 menos x ao quadrado, no MMC, vamos colocar 1 mais x que multiplica 1 menos x. Então, observe o seguinte, vamos calcular agora o MMC. De quem? Ó, 1 menos x. E quem? Ó, 1 menos x ao quadrado. Só que 1 menos x ao quadrado é igual a isso aqui. Ó. Então, eu já vou colocar esse produto aqui. Ó, 1 mais x e multiplica aqui, ó, 1 menos x. Professor, por que o senhor está fazendo dessa forma aqui? Que é para facilitar na hora da gente fazer os nossos cálculos aqui, certo? Então, vamos calcular o MMC de 1 menos x e 1 menos x ao quadrado. Só que 1 menos x ao quadrado pode ser escrito dessa forma. Ó, 1 mais x que multiplica 1 menos x. Então, vamos calcular aqui o MMC. Observe que temos aqui ó, 1 menos x e aqui ó, 1 mais x que multiplica 1 menos x. Vamos dividir de início aqui por quem? Vamos dividir por 1 menos x? Então, eu vou dividir por 1 menos x. Agora, observe o seguinte, que 1 menos x dividido por 1 menos x dá igual a 1. E observe aqui que 1 mais x que multiplica 1 menos x dividido por 1 menos x, observe, vamos até colocar aqui, ó, 1 mais x que multiplica 1 menos x sobre 1 menos x. Ou seja, 1 mais x que multiplica 1 menos x dividido por 1 menos x. Então, observe o seguinte, que aqui é um produto e observe, esse 1 menos x aqui ó, pode cancelar aqui, ó, que tem no numerador, com o do denominador. Então, observe que vamos cancelar aqui. Ó. Então, ficou quem? Ó? Aqui, ó, 1 mais x que multiplica 1 menos x sobre aqui, ou dividido por 1 menos x, vai ficar só quem? Vai ficar 1 mais x, ó, porque aqui ó, dá para cancelar. Então, vai ficar 1 mais x aqui. Agora, observe o seguinte, ficamos com 1 e 1 mais x. Então, observe que esse 1 mais x dá para dividir por 1 mais x. Então, observe, vamos repetir o 1. 1 mais x dividido por 1 mais x é igual a 1. Então, o MMC da gente vai ser exatamente ó, esse produto aqui. Ó, 1 menos x e multiplica 1 mais x. Então, observe que ficamos exatamente ó, com esse mínimo múltiplo comum aqui. Ó. O mínimo múltiplo comum entre 1 menos x e 1 mais x que multiplica 1 menos x é igual a 1 menos x que multiplica 1 mais x. Ou 1 mais x que multiplica 1 menos x. Então, observe que agora ó, vamos encontrar frações aqui ó, com esse denominador aqui. Então, observe o seguinte, que aqui ó, a primeira eu tenho ó, o denominador
1 menos x. Então, vamos encontrar uma fração aqui equivalente a essa aqui com esse denominador. Ó. 1 menos x que multiplica 1 mais x. E essa segunda aqui que eu tenho, ó. Agora, observe que essa segunda, ó, 1 menos x ao quadrado, é igual a quem? É igual a 1 mais x que multiplica 1 menos x. Ou seja, é igual ó, ao MMC que temos. Ó, 1 menos x que multiplica 1 mais x. Então, observe o seguinte, que aqui ó, vamos observar a primeira que temos. Ó, 1 mais x sobre 1 menos x. Queremos encontrar uma fração equivalente aqui com o denominador 1 menos x que multiplica 1 mais x. Então, observe o seguinte, que aqui o denominador é 1 menos x. Então, podemos multiplicar aqui, vamos colocar aqui o ponto para indicar a multiplicação. Vamos multiplicar aqui ó, por 1 mais x. 1 mais x. Se multiplicamos o denominador por 1 mais x, vamos multiplicar também o numerador. Vamos colocar aqui o pontinho indicando a multiplicação. Ó. 1 mais x aqui. Então, ficamos com 1 mais x que multiplica 1 mais x. Observa. Ó. 1 mais x que multiplica 1 mais x. Sobre 1 menos x que multiplica 1 mais x. Então, ficou aqui. Ó. Agora, observe o seguinte. Isso aqui vai ser igual ao seguinte. Observe que na segunda fração que eu tenho aqui, o denominador é 1 menos x ao quadrado. Mas observe que 1 menos x ao quadrado é igual a 1 mais x que multiplica 1 menos x. Então, observe o seguinte, que o denominador aqui, ó, ele vai... Só vamos escrever ó, 1 menos x ao quadrado dessa forma aqui. Ó, 1 mais x que multiplica 1 menos x. Que também pode ser escrito da seguinte forma. 1 menos x que multiplica 1 mais x. Então, aqui, ó, observe que vamos só mudar a escrita dele. Ó. 1 menos x ao quadrado é igual a 1 menos x que multiplica 1 mais x. Então, nesse caso aqui, o numerador vai conservar. Vai ficar 3 mais x ao quadrado. Agora, observe o seguinte, que as duas agora possuem denominadores ó, iguais. Então, podemos cancelar aqui ó, o denominador. E vamos ficar com os numeradores. Então, observe que vamos ficar com 1 mais x, que multiplica 1 mais x, igual a 3 mais x ao quadrado. Observe, ficamos ó, com isso aqui. Ó. 1 mais x, que multiplica 1 mais x, igual a 3 mais x ao quadrado. Agora, observe o seguinte, e vamos multiplicar. Ó. Vamos utilizar aqui a propriedade distributiva da multiplicação. Ó. 1 vai multiplicar o 1 aqui, e o 1 vai multiplicar o x. E esse x aqui vai multiplicar o 1 e vai multiplicar também o x. Então, observe que ficamos, ó, aqui colocamos todo o passo a passo. Observe, ficamos com 1 vezes 1, mais 1 vezes x, tá aqui. Aí, mais, ó, x vezes 1, tá aqui. Mais x vezes x, então tá aqui. Igual a 3 mais x ao quadrado. Agora, observe o seguinte, que 1 vezes 1 é 1. Então, observa que aqui já colocamos, ó, do outro lado. 1 vezes 1 é 1, tá aqui. Mais 1 vezes x é x. X vezes 1 também dá x. Mais x vezes x é igual a x ao quadrado. Isso é igual a 3 mais x ao quadrado. Então, ficamos ó, com essa expressão agora aqui. Agora, observe que dá para juntar quem é termo semelhante aqui. Observe que 1 repetiu. X mais x é 2x. Mais x ao quadrado repetiu. Igual a 3 mais x ao quadrado. Agora, observe o seguinte, que quem está aqui ó, no segundo membro, vamos colocar para o primeiro membro. Quando colocamos para o primeiro membro, vai mudar o sinal. Então, observe que repetimos. Ó, 1 mais 2x mais x ao quadrado. Observe que esse 3 está positivo no segundo membro, vem para o primeiro membro, negativo. E observe que esse x ao quadrado está positivo no segundo membro, vem para o primeiro membro, negativo. Então, vai ficar com menos x ao quadrado. Isso é igual a 0. Agora, vamos observar o seguinte. Vamos observar aqui quem é termo semelhante. Observe que x ao quadrado menos x ao quadrado dá 0. Então, já pode cancelar aqui. E observe que 1 aqui menos 3 é igual a menos 2. Então, ficou menos 2 mais quem? Mais 2x, ó, repetiu, igual a 0. Então, observe que aqui temos uma equação do primeiro grau na incógnita x. Então, vamos descobrir o valor de x. Agora, observe o seguinte, que esse 2 aqui está negativo no primeiro membro, vamos colocar ele no segundo membro. Se ele está negativo aqui, vai para o segundo membro, ele vai ficar lá positivo. Então, ficamos com 2x igual a 2. Observe que esse 2 aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 2 dividido por 2. Então, 2 dividido por 2 é 1. Então, encontramos que x é igual a 1. Então, encontramos que a solução aqui da minha equação é x igual a 1. Agora, observe o seguinte, que note que x deve ser diferente de um positivo e um negativo.
pois esses valores anulam algum denominador da equação. Observe o seguinte, colocamos aqui até a equação. Observe que em uma equação fracionária, quando você encontra aqui o valor aqui, ó, da incógnita, você deve fazer o teste se esse valor não anula algum denominador da equação fracionária. Observe que encontramos que x é igual a 1. Mas observe que se substituirmos aqui, ó, nesse primeiro membro aqui, ó, da minha equação, x aqui por 1, vai ficar 1 menos x. X é 1, então 1 menos 1, 0. Então zerou. Então observe o seguinte, que aqui, ó, anulou o denominador. E observe que se também substituirmos aqui, ó, no segundo membro da equação, que eu tenho ó, 1 menos x ao quadrado, observe que x é 1, então vai ficar 1 menos 1 ao quadrado é 1. E 1 menos 1 é 0. Então anula também o denominador aqui, ó, do segundo membro. Então ele diz aqui, ó, note que x deve ser diferente de 1 positivo e 1 negativo. Porque, ó, se substituirmos aqui, ó, por 1 negativo, ainda vai, ó, 1 menos menos 1 vai ficar 1 mais 1, que é 2. Mas observe que 1 negativo aqui, ó, vai anular também, ó, porque observe que 1 menos x ao quadrado vai ser igual ao seguinte, ó, 1 menos, aí menos 1 ao quadrado, observe que 1 menos 1 ao quadrado é 1 positivo, e 1 menos 1 é 0. Então observe que 1 positivo e 1 negativo anula esse denominador. E observe que 1 positivo anula esse primeiro denominador que temos aqui. Então, o que concluímos? Que, como o número 1 anula os denominadores da equação, o número 1 não é raiz ou solução da equação. E, portanto, podemos dizer que essa equação não tem raiz ou solução. E assim, finalizamos nossa aula.